Boa tarde, Cuca. Claro que o assunto do dia é o Everson voltando, ele fez a postagem no Instagram. Eu queria que você falasse como que se internamente e com que status o Everson volta. Ele deixou o clube, parou de ir ao clube treinar, entrando na justiça como titular, e qual o status dele agora na volta? Bem, boa tarde. O Everson é um jogador que, assim como o Sacha, eu, logo que cheguei aqui, procurei conversar com os dois, né? Falei uma vez com o Sacha e falei diversas vezes com o Everson, né? Dentro das conversas que eu tive com ele, eu senti que existia uma vontade muito grande dele retornar, mesmo antes do julgamento, né? E eu falei para ele, quem sabe a gente volta então antes desse julgamento, mas o julgamento estava há pouquíssimo tempo, sendo qual fosse o resultado do julgamento, né? Então, como houve uma vitória do Santos, ele voltou. Se houvesse uma derrota, segundo a gente tinha conversado, ele também votaria. Então, foi em cima disso que foi conversado, foi passado para os jogadores a conversa antes de colocá-lo de novo junto do grupo. Ele demonstrou o arrependimento dele, já se desculpou, se desculpou via assessoria de imprensa do Santos Futebol Clube também, e hoje ele volta como o quarto goleiro. Lógico que estamos com o Vladimir, o João e o Joe à frente deles, que estavam treinando, e ele tem agora que trabalhar, como ele já começou hoje, e dentro do que a gente tem de critérios, sempre o melhor vai jogar. Professor, boa tarde. Você disse que conversou com o elenco sobre essa situação, a conversa rolou ontem, imagino que tenha sido assunto hoje também. E eu acho e imagino que a recepção do elenco tenha sido boa para essa volta do Everson, mas como administrar especificamente a questão desses três goleiros, que pelo que você falou estão à frente, mas o João Paulo e o Vladimir especificamente viviam um momento que não viveram em anos de Santos, disputando uma vaga titular, imagino que role um receio agora com esse retorno do Everson, que foi titular por tanto tempo. Sim, mas são todos de qualidade, né? Cada um tem sua qualidade, cada um tem seu valor, eles são todos bons de grupo, né? A gente está muito bem servido de goleiro. Nós temos aí um jogo com o Flamengo que eu tenho o Vladimir de volta e posso manter o João Paulo no gol, né? Tamanha a confiança que a gente tem em ambos, né? E se precisar do John também, é outro goleiro que está pronto aí, muito bem trabalhado pelo Arzu. O grupo entendeu o que o Everson expôs e colocou para eles, né? A vida da gente é feita de escolhas, nem sempre a gente escolhe as mais certas, né? E que sirva de lição, né? Não só para o Everson, como para os outros atletas também, né? Eu acho que sempre a conversa é o melhor caminho, um acordo sempre é melhor sempre um mau acordo do que uma boa briga, né? Como eu sempre falo, né? Ele voltou, lógico que ele tem que trabalhar para recuperar a confiança e o carinho do torcedor, enfim, futebol é assim, né? Ele vai ter que trabalhar e vai ter as oportunidades de trabalhar nos treinamentos, se ele for melhor que o outro, não só ele, como qualquer outro jogador em qualquer posição, a gente vai colocar sempre os melhores a jogar. Fala, Cuca, tudo bem? Mudando um pouco de assunto, né, já que você respondeu duas perguntas sobre o Everson, eu queria que você comentasse como que a diretoria tem passado para ti as negociações para desbloquear a punição da FIFA, né? O Santos não pode contratar jogadores para que o Santos possa contratar novamente. Parte da diretoria mantinha um otimismo sobre esse desbloqueio quanto antes, mas até agora não aconteceu. Você já falou algumas vezes sobre a possibilidade de reforçar o elenco em algumas das suas entrevistas. Eu queria saber como que andam essas conversas e quais posições que você acha as mais carentes do elenco hoje, se pudesse reforçar. Não, para mim, a prioridade número 1 não é reforçar elenco, não é contratar. A prioridade número 1 é a gente pôr em ordem as coisas aqui internamente. Não adianta você trazer 2, 3 jogadores e as coisas não estão em ordem aqui. Então, eu estou com a gurizada aqui, eu quando vim eu sabia que eu ia trabalhar com os meninos, a gente vai evoluir, a gente está evoluindo. Perdemos um clássico em que eu acho que nós não jogamos mal,
poderia ter empatado, enfim, jogamos contra uma equipe que está um pouco mais pronta do que nós hoje, mas com o trabalho a gente vai recuperar. Então, eu acho que primeiro a gente tem que pensar aqui no que a gente tem, arrumar a nossa situação aqui dentro. Arrumando isso, sim, a gente sai para depois, quem sabe, fortalecer mais o elenco, devido a tantos jogos que a gente tem e competições tão importantes aí pela frente, como Libertadores, Copa do Brasil, jogo domingo e quarta, a gente sabe que precisa ter um elenco grande para aguentar a batida. Cuca, boa tarde. Você chegou com o Santos com a realidade de 2 jogadores na justiça contra o clube, o Everson e o Eduardo Sacha. Logo de cara, na primeira coletiva, na sua apresentação, você disse que ia conversar com ambos, conversou com você, até mesmo falou na primeira resposta, e poucos dias depois, um jogador retirou a ação e acabou saindo, rendendo ao clube, né, um valor interessante, até mesmo diminuindo consideravelmente o valor que ele cobrava na justiça, entrando num acordo, e o outro teve a derrota judicial, mas se arrependeu e foi reintegrado ao elenco. O quanto você acredita que você, Cuca, suas conversas com esses jogadores influenciaram essas tomadas de decisão? Quanto você acredita que você influenciou até mesmo administrativamente o Santos em 2 situações assim tão delicadas? Não, eu acho que ajuda um pouco, sim, porque eu quando falei com o Sacha, a gente joga aberto, né? Eu sei como é a cabeça do jogador, já fui jogador. O Sacha me falou, professor, é difícil para mim, é muito difícil, é complicado, então nós já fomos para um outro caminho, que é uma negociação. É um ativo do Santos, a gente não pode perder tempo, ficar brigando na justiça, prejudicar A ou B, a gente tem que caminhar junto. Ganhou o Sacha, ganhou o Atlético e ganhou o Santos na negociação. Se você for fazer um balanço do que o Santos pagou no Sacha e do que acabou vendendo, ele não teve prejuízo. O Everson é diferente, você não vai deixar um ativo teu que se arrependeu, que é bom jogador e é boa pessoa, acima de tudo, encostado para punir o jogador e a gente perder. Eu quero o melhor para o Santos, e o melhor para o Santos hoje, mesmo que o torcedor fique brabo um pouco comigo, e ele tem todo o direito, a gente está fazendo certo. A gente está fazendo certo, porque fazendo bem, eu acho que a gente colhe o bem. E o melhor que se tinha para fazer nesse caso é pôr o jogador de volta a trabalhar e recuperar o espaço dele. Cuca, boa tarde. Cuca, você falou agora que prioridade não é reforço para o Santos, né? Queria que você falasse de 2 nomes que já estão no elenco, Lucas Lourenço e Copete. Como é que você está vendo a evolução deles no treinamento? Como é que você pretende utilizá-los? E quando que pretende começar a utilizá-los, 2 reforços internos do Santos? Sim, o Lucas Lourenço é um menino que nós promovemos agora, estava com um contrato por vencer, ele vai renovar o contrato agora na terça. Hoje teve um probleminha, não participou do treino. É um jogador que eu já conheço ele da outra passagem minha. Vamos com calma, devagar, junto com os demais meninos, ele vai ter as oportunidades dele, né? O Copete, a gente ainda não pode utilizar o Copete devido a ele estar voltando de empréstimo, né? E ainda não venceu o empréstimo, então ele estaria dentro desse problema que a gente tem na FIFA, né? Mas ele está trabalhado, está pronto. O Copete é um jogador polivalente, ele é bom no jogo aéreo, é um jogador de força, ele joga na frente, ele joga na lateral esquerda, onde a gente também tem uma carência, então vamos trabalhar ele aí. Eu acho que mais umas 2, 3 semanas a gente vai poder contar com ele. Cuca, boa tarde. Falando um pouquinho mais do jogo contra o Flamengo no domingo, eu queria saber se o Marinho fica à sua disposição, se você já tem alguma coisa, se ele vai ficar à disposição, e se o Santos aproveita esse má momento do Flamengo, se o Santos leva isso como vantagem, esse mau momento do Flamengo. Eu não sei se é uma vantagem ou desvantagem. Cada jogo é uma história, né? Um time grande, ele, a qualquer momento, ele pode voltar a fazer grandes jogos, né? A gente também pensa em fazer um grande jogo domingo. Estamos nos preparando bem. O Marinho, ele ainda é dúvida, ele teve um desconforto na coxa no jogo. Está treinando, né? Não a 100%, porque
A gente está tendo os cuidados necessários, vamos esperar. Cada dia que passa, a gente tem uma esperança maior de contar com ele no jogo. Tomara que a gente consiga.